Você sabia que uma única abelha pode voar até 7 vezes em um único dia e ainda assim estar apenas começando seu trabalho? E mais, sem elas, muitos dos alimentos que você ama, como maçãs, amêndoas e até café, poderiam simplesmente desaparecer. Mas o que acontece dentro de uma colmeia? Como esses pequenos insetos conseguem fazer tanto de forma tão coordenada? No vídeo de hoje você vai descobrir os segredos da vida das abelhas, desde a rainha até os zangões, e como elas se organizam para criar uma das sociedades mais complexas do planeta. Prepare-se para se surpreender com esses incríveis trabalhadores voadores. Fique até o final e, quem sabe, você vai ver as abelhas de um jeito totalmente novo. Vivemos ao lado de uma civilização que supera a nossa em 3 milhões de vezes. Nossa civilização tem 100 anos, a deles, 100 milhões. Interagimos constantemente com ela, dependemos dela e sem ela não sobreviveríamos. No entanto, essa civilização parece não ter ideia de que existimos, e não se trata de uma bactéria. Esses seres criaram uma sociedade própria, com hierarquia, profissões e carreiras. Eles cuidam dos jovens, educam os filhos e tomam decisões coletivas. Eles superaram todas as espécies dominantes do planeta nos últimos 100 milhões de anos. Parece ficção científica? Na verdade, estamos falando das abelhas. Neste vídeo, você vai aprender quantas abelhas existem no planeta, quanto elas pesam, onde vive a maior abelha do mundo, como as abelhas encontram o caminho de casa, o que aconteceria com a humanidade se as abelhas desaparecessem e, finalmente, o que elas fazem no inverno. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum novo conteúdo educacional. Em um celeiro escuro e abandonado, iluminado apenas por algumas frestas nas paredes de madeira, ele se deparou com uma pilha de casulos grudados no teto e nas paredes com tentáculos repulsivos. Alguns exalavam uma gosma escorregadia. Algo vivo e claramente alienígena estava amadurecendo nesses casulos. Parece o início de um filme de ficção científica, não é? Mas, acredite, o que encontramos aqui não é alienígena. Trata-se de um ninho de abelhas Triona e Tama. E você sabia que existem mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo? Isso é mais do que todas as espécies de mamíferos e aves juntas. E a quantidade total de abelhas no planeta é ainda mais impressionante. Vamos olhar por outro ângulo. Sabemos mais ou menos o número de abelhas melíferas domesticadas, Apis mellifera, pois existem algumas estatísticas sobre o número de colmeias na indústria global de produção de mel. Estima-se que existam até 100 milhões de colmeias com abelhas domesticadas no mundo. Em cada colmeia, há de 10 mil a 60 mil abelhas, ou seja, há entre 1 e 6 trilhões de abelhas melíferas no mundo. A única dúvida é: quantas colônias de abelhas selvagens existem? Você acha que há mais ou menos do que as domesticadas? A resposta é que o número de abelhas selvagens é pelo menos igual ao das domesticadas, e algumas estimativas indicam números bem mais altos. Porém, vamos considerar o limite inferior por precaução. Com as abelhas melíferas, as coisas estão mais claras. Mas, e as outras milhares de espécies? Lembre-se de que apenas uma pequena fração delas foi domesticada. Então, para simplificar, vamos considerar apenas as espécies selvagens e supor que cada uma tenha uma população de cerca de 1 trilhão de indivíduos. O peso médio de uma abelha melífera é de 100 miligramas. Vamos usar esse valor como uma média aproximada para todas as outras espécies. Multiplicando 1 trilhão de abelhas por 100 miligramas, que é o peso de uma abelha, obtemos 100 mil toneladas, o peso total de uma espécie. E lembre-se de que isso é apenas uma espécie entre milhares. Seguindo em frente, se assumirmos que as outras espécies de abelhas têm populações e pesos semelhantes, multiplicamos 100 mil toneladas por milhares de espécies e chegamos a bilhões de toneladas métricas. Estima-se que a humanidade pese cerca de centenas de milhões de toneladas métricas no total. Ou seja, todas as abelhas no mundo pesam pelo menos várias vezes mais do que a humanidade, e a população total de abelhas de todas as espécies é estimada em dezenas de quadrilhões. Isso é o mínimo, já que as nossas estimativas foram baseadas nos valores mais baixos possíveis. Novamente, este é um cálculo bem aproximado.
Os números reais de todas as espécies de abelhas ainda são desconhecidos, mas o total pode ser algo assim. Esses seres estão praticamente em todos os lugares. Onde há flores, elas vivem em todos os continentes, exceto na Antártida. Todos os dias, as abelhas polinizam mais de 1 trilhão de flores ao redor do mundo. Só para você ter uma ideia, isso equivale a um número com 12 zeros. Nem todas as espécies de abelhas vivem em colônias e armazenam grandes quantidades de mel para o futuro. Pelo contrário, elas são uma minoria. Espécies tão sociais como a abelha melífera são quase uma exceção. A maioria das abelhas leva uma vida solitária. Aliás, por que elas produzem mel e por que coletam pólen? A resposta é simples. As abelhas se alimentam de mel e pólen. O pólen é uma fonte de proteínas e o mel é uma fonte de carboidratos. Então, isso significa que quando os apicultores colhem mel fresco, eles estão, de certa forma, roubando das abelhas? Bem, meio que sim, mas essa é talvez uma das menores questões éticas nas interações entre humanos e animais. Graças às pessoas, há muito mais abelhas hoje do que haveria se não as tivéssemos criado especificamente para a produção de mel. Portanto, os humanos estão longe de serem inimigos das abelhas, mas elas ainda têm alguns inimigos reais. Quando criança, você deve ter aprendido nos desenhos animados que as vespas são as piores inimigas das abelhas. É verdade. Mas ao mesmo tempo elas são as parentes mais próximas das abelhas, assim como as formigas. Na realidade, as formigas e abelhas são mais próximas das vespas do que nós somos dos chimpanzés. Surgidas no começo do período Cretáceo, há milhões de anos, as abelhas e formigas se tornaram os insetos sociais mais bem-sucedidos do planeta. Elas dominaram muitos ecossistemas terrestres, sobreviveram facilmente aos dinossauros e continuam a ter um impacto ambiental global. Quase a totalidade das plantas selvagens e a maior parte das principais culturas alimentares dependem da polinização. A cada 3 bocados de comida que damos, um depende de polinizadores como as abelhas. Culturas que dependem da polinização são muito mais valiosas do que aquelas que não dependem. Se você retirar tudo de um lanche famoso que depende direta ou indiretamente das abelhas, sobrará apenas o pão, pois o trigo não precisa de polinização. Estima-se que, se as abelhas sumissem de repente, a humanidade não sobreviveria por muitos anos. Todos morreríamos de fome. É muito bom tê-las por perto. As abelhas são um grupo de animais muito diversificado que pode variar dezenas de vezes em tamanho. Por exemplo, a menor abelha do mundo é a Perita mínima, que cresce apenas 2 milímetros. Como disse um personagem de desenho animado, ser um inseto não é fácil, mas a Perita mínima aprendeu a usar seu tamanho a seu favor. Ela pode se esconder em quase qualquer lugar. Precisa de muito menos comida e não precisa construir um grande abrigo. O pólen que uma abelha normal consome em um dia pode durar uma semana para essa pequenina. No entanto, esse inseto minúsculo não parece tão impressionante. Os grandes insetos são mais fascinantes, não é? Então, como você se sentiria ao ver esse monstro, do tamanho de um polegar humano, com mandíbulas como as de um besouro alce? Essa é a maior abelha do mundo, Megachile pluto, ou abelha gigante de Wallace. Foi descrita pela primeira vez pelo entomologista britânico Alfred Wallace em 1858, mas logo após, a população da espécie diminuiu drasticamente. O último avistamento foi em 1981, na ilha indonésia de Ban, onde foram encontrados 6 ninhos. Desde então, quase 40 anos se passaram sem novos dados, e a abelha gigante foi considerada extinta. Mas uma descoberta recente causou um grande impacto. Em 21 de fevereiro de 2019, uma expedição de cientistas da Universidade de Princeton e um naturalista local encontraram uma fêmea aninhada em uma colônia de cupins de madeira na Indonésia. Os pesquisadores refizeram o trajeto de Wallace com base em suas anotações e viram uma abelha gigante na mesma ilha Halmahera. Foi de tirar o fôlego ver esse bulldog voador de inseto que não sabíamos se ainda existia, disse o fotógrafo Clay Bolt, que foi um dos membros da expedição. Dado que a envergadura média da asa desse inseto é de cerca de 6 centímetros, seu espanto é fácil de entender. As fêmeas dessa espécie precisavam de mandíbulas gigantes para coletar material para seus ninhos.
Elas vivem em montes de cupins dentro de troncos de árvores, isolando seu lar dos cupins usando resina de árvore. A fêmea descoberta foi devolvida à natureza após uma sessão de fotos e vídeos. Essas abelhas realmente existem na natureza. Agora, vamos comparar esse monstrinho com uma abelha normal. No entanto, quando falamos de abelhas normais, supomos que todos saibam tudo sobre as abelhas melíferas. Mas isso não é verdade. A partir de agora, nossa história vai se concentrar nelas. Uma abelha melífera pode produzir uma colher de sopa de mel durante sua vida. Para produzir um pote de mel de 270 gramas, 683 abelhas precisam fazer o seguinte: voar por aproximadamente 50 e 2,589 flores, levar para a colmeia e processar 7 kg de néctar. Lembre-se que isso é só para um pote de 270 gramas. Para fazer 1 kg de mel, as abelhas precisam visitar de 4 a 8 milhões de flores. Agora, o mel não parece tão caro, não é? Fábricas inteiras estão trabalhando para produzir essa delícia. Cada uma tem até 50 funcionários. O tamanho médio de uma fábrica dessas é de 40 e 6x40 e 6 centímetros. Não confundimos as unidades de medida. Estamos falando do tamanho de uma colmeia comercial padrão. Um enxame de abelhas pesa de 6 a 8 quilogramas. E chamar a colmeia de uma fábrica não é exagero. Dezenas de milhares de seres vivos trabalham na colmeia todos os dias, cada um no seu papel. Durante sua vida, quase toda abelha operária muda de profissão várias vezes, de faxineira e governanta a babá, construtora, morticinha e segurança. Só depois disso, ela começa o trabalho pelo qual a conhecemos: polinizar flores. Agora, já que estamos falando apenas de abelhas operárias, existem abelhas não trabalhadoras? Claro, as abelhas melíferas são insetos sociais, ou seja, vivem em colônias. Elas têm muito em comum com as formigas nesse aspecto, mas a sociedade das abelhas é única. A rainha é o membro mais importante da colônia, e sua sobrevivência ou eventual extinção depende dela. Só há uma rainha por colônia, e as outras dezenas de milhares de abelhas são suas filhas. Em raras exceções, podem existir 2 rainhas, uma velha e uma jovem durante períodos de transição. A rainha é a única fêmea totalmente desenvolvida na colmeia. Só ela pode botar ovos, e isso é tudo que faz durante sua vida. Quem são então as abelhas operárias? Machos? Não, elas também são fêmeas, mas a função reprodutiva delas é suprimida. Curiosamente, as colônias de formigas são organizadas da mesma forma, afinal, elas são parentes. A abelha operária é a principal unidade viva da colônia, o motor dessa fábrica. Elas fazem todo o trabalho e são conhecidas como os seres mais trabalhadores do planeta. Não é à toa que as abelhas representam o altruísmo, assim são elas. Mais tarde, vamos falar sobre os sacrifícios extraordinários das abelhas operárias. O terceiro morador da colônia é a abelha macho, conhecida como zangão. Ao contrário da rainha, há muitos zangões. E ao contrário das abelhas operárias, o sistema reprodutor deles é totalmente funcional. O que eles fazem? É lógico pensar que eles garantem a reprodução, já que são machos maduros, certo? Mas além disso, quase nada. Porém, as coisas são mais interessantes do que parecem, e logo você vai entender o que queremos dizer. Enquanto isso, vamos descobrir o que é uma abelha como ser vivo. Como todo inseto, a abelha parece algo perfeito, especialmente em fotos de macrofotografia. Um mecanismo impecável com formas alienígenas fascinantes. E há um motivo para ela parecer assim. O corpo da abelha é sustentado por um exoesqueleto quitinoso resistente. Nesse aspecto, as abelhas têm mais em comum com fungos do que com seres humanos. Isso não é brincadeira, pois a quitina é encontrada nas membranas celulares dos fungos. O corpo da abelha é composto por 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Ele é coberto por pelos em algumas áreas, de forma bem densa. As partes do corpo estão conectadas por membranas elásticas finas. A cabeça possui 5 olhos. Sim, você ouviu direito. E não estamos errados. As abelhas têm 2 grandes olhos compostos.
além de 3 pequenos olhos simples, localizados no topo da cabeça. E logo você vai entender o que esse arranjo estranho de visão pode significar. Há também 2 antenas interessantes na cabeça, compostas por vários segmentosons nas fêmeas e 12 nos zangões. Você provavelmente já viu como as abelhas sentem tudo ao redor delas com as antenas, mas na verdade elas não são órgãos de tato, mas algo inesperado. Você vai descobrir em breve. O que a abelha usa como boca é coberto por uma faixa estreita de quitina, que forma o lábio superior. As mandíbulas estão nas laterais. E o lábio inferior deslocado, junto com as mandíbulas inferiores, forma uma tromba. O abdômen das fêmeas é dividido em 6 segmentos, enquanto os zangões têm 7. Uma abelha tem 4 asas, não 2, como muitas pessoas pensam. Elas se formam na fase de pupa, com as asas dianteiras sendo maiores e as traseiras menores. Em voo, as asas dianteiras e traseiras se juntam para formar um único plano, usando pequenos ganchos nas asas traseiras. É por isso que parece que há apenas 2 asas quando a abelha pousa, já que esses ganchos se soltam e as asas se dobram ao longo do corpo. O número total de ganchos varia de 17 a 28. Uma abelha pode voar a até 65 km por hora sem carga, chegando até 20 ou 30 km por hora com carga, fazendo de 200 a 250 batidas de asa por segundo. Elas podem voar até 3 a 4 km da colmeia, e às vezes muito mais longe. E agora, o mais interessante: como e o que as abelhas percebem. Seus olhos compostos são formados por milhares de pequenos olhos, chamados facetas. A rainha tem de 3 a 4 mil facetas. Já as abelhas operárias têm até 5 mil facetas por olho, com algumas chegando a 10 mil. Os zangões têm os olhos mais aguçados em geral. As abelhas têm uma visão excelente e se orientam muito bem usando seus olhos mosaico. Mas então, por que elas também têm 3 pequenos olhos simples no topo da cabeça? Ainda não sabemos explicar essa magia, mas podemos especular. As abelhas conseguem ver luz polarizada, ou seja, luz em que as ondas eletromagnéticas viajam em uma única direção. Isso as ajuda a se guiar pelo sol, mesmo quando ele está escondido atrás das nuvens. Quanto à visão de cores, as abelhas não enxergam a cor vermelha como nós, mas, além do amarelo e do azul, elas podem distinguir o ultravioleta. Agora, vamos descobrir o segredo das antenas das abelhas. Elas funcionam como órgãos do olfato. Ao contrário de nós, as abelhas não respiram como os humanos. Elas deixam o ar entrar diretamente pelo corpo por aberturas chamadas espiráculos. Por isso, não precisam tocar algo para sentir o cheiro. As antenas são responsáveis por isso, e elas são incrivelmente sensíveis, tanto que podem rivalizar com os cães em termos de sensibilidade. E sim, as abelhas também têm paladar. Seus sensores de sabor estão localizados na garganta, tromba, antenas e até nas patas. Imagine ter o poder de sentir o sabor de um hambúrguer apenas segurando ele na mão. Isso seria um superpoder para qualquer nutricionista. As abelhas também têm audição, mas de um jeito bem diferente. Elas percebem vibrações com órgãos especiais no tórax, abdômen e nas patas. E, como se não fosse o suficiente, elas também detectam temperatura, umidade e até níveis de dióxido de carbono, tudo isso pelas antenas. Por fim, as abelhas têm um aparato bem interessante: o ferrão. Ele consiste em 2 glândulas venenosas, um reservatório de veneno e um ferrão serrilhado de cerca de 2 milímetros. A picada é fatal para a própria abelha, porque, ao picar, ela perde o ferrão e parte do seu intestino. Mesmo para uma pessoa não alérgica, a picada de uma única abelha é desconfortável, mas inofensiva. Contudo, se você mexer com uma colônia inteira, pode ser perigoso. 500 picadas podem levar alguém ao hospital, e 1000 picadas provavelmente seriam fatais para uma pessoa alérgica. Agora, como as abelhas se desenvolvem? Elas passam por 4 estágios: ovo, larva, pupa e adulto. Mas, ao contrário das borboletas, sua metamorfose é mais uma equipe trabalhando coordenadamente. Tudo começa com um ovo colocado pela rainha em cada célula. Existem ovos fertilizados e não fertilizados. Os não fertilizados se tornam zangões.
enquanto os fertilizados se tornam abelhas operárias ou, se necessário, novas rainhas. A rainha leva 16 dias para se desenvolver completamente, as operárias 21 dias e os zangões 24 dias. À medida que as larvas crescem, elas trocam de pele 5 vezes, tornando-se 1,5 vezes maiores do que o pequeno verme que saiu do ovo. Após 5 dias, as abelhas operárias selam as células com as larvas dentro. As larvas seladas gradualmente se transformam em pupas. Nesse estágio, as larvas se transformam em abelhas. As asas, as patas e os olhos começam a se formar e a cor dos olhos muda. Primeiro ficam rosas, depois roxos e, por fim, negros. Os pelos começam a surgir no corpo. O processo de formação da pupa leva 12 dias. O inseto permanece dentro da cápsula por até 9 dias, sem receber comida, utilizando as reservas acumuladas durante 8 dias. A abelha, completamente formada, rói a tampa da célula e se junta à sua colônia. Rainhas e zangões se desenvolvem de forma semelhante à das abelhas operárias, com a única diferença sendo a dieta e o tempo de desenvolvimento. Dependendo de quem exatamente nasce, uma rainha, uma operária ou um zangão, suas vidas serão bem diferentes, pois a natureza desenhou um programa único para cada um deles, e ele deve ser seguido à risca. Agora, vamos ver o destino típico de cada um, começando pela rainha. Lembre-se de que qualquer ovo fertilizado pode se tornar a rainha da colmeia, mas qual ovo será escolhido depende em grande parte das abelhas operárias. Elas decidem quais células se tornarão células de rainha e o que fazer com elas. Na verdade, elas preparam várias células. Mesmo que a mente coletiva planeje criar apenas uma rainha, uma larva nasce 3 dias após os ovos serem postos, e as abelhas começam a alimentar lá com geleia real. As larvas continuam a se alimentar exclusivamente de geleia real até que a célula seja selada. Essa dieta rigorosa garante que a larva se desenvolva em uma rainha. A larva cresce rapidamente. E 8 a 9 dias após a fase do ovo, as abelhas selam a célula da rainha com uma tampa porosa feita de cera e pão de abelha. Dentro da célula, a larva se transforma em pupa durante 7 a 8 dias e depois, em uma adulta, uma rainha virgem. A primeira coisa que a rainha virgem faz ao sair da célula é matar sem misericórdia suas rivais, outras jovens rainhas. É por isso que as abelhas põem várias rainhas, para garantir que apenas a mais forte, saudável e ágil sobreviva. Tudo isso acontece de acordo com as leis naturais. 3 a 4 dias após sair da célula da rainha, a rainha virgem começa a fazer voos de orientação. Ela precisará se familiarizar com a área ao seu redor, o que leva alguns dias. A rainha precisa se acostumar a voar rápido, pois ela está se preparando para um evento épico. O acasalamento. E não estamos exagerando, porque o acasalamento das abelhas é realmente um espetáculo. Nos dias 7 a 10 de sua vida, a rainha virgem faz um voo nupcial para acasalar com os zangões. Esse voo dura cerca de 20 minutos e ocorre a grandes altitudes, até 20 metros ou mais, com uma velocidade de até 50 a 60 quilômetros. Por que tanta distância? Para garantir que apenas os zangões mais fortes transmitam seus genes. A rainha é fecundada por 7 a 10 zangões, ou até mais, e pode sair várias vezes. Ela pode acasalar com dezenas de zangões, tudo para aumentar a diversidade genética. A rainha, para evitar fecundação de zangões da própria colmeia, voa longe do ninho. As rainhas das abelhas são as campeãs de número de acasalamentos entre insetos sociais. Após acasalar, o zangão morre instantaneamente. Seu abdômen é rasgado e a genitália fica na rainha. Pouco depois, outro zangão repete esse ciclo até que a rainha acumule esperma valioso, que usará ao longo de sua vida para fertilizar seus ovos. A rainha da colmeia tem uma única missão: colocar ovos. E ela faz isso sem parar ao longo de sua vida. Antes de depositar cada ovo, ela inspeciona minuciosamente as células para garantir que estejam limpas e em perfeitas condições. Dependendo da estação, pode colocar até 1 ovos por dia, e em casos excepcionais chega a 3,5.
Em uma única temporada, sua produção pode ultrapassar 150 ovos. O mais incrível é como a rainha decide qual ovo será fertilizado. Quando ela posiciona seu abdômen na célula, sensores em seu corpo disparam um sinal nervoso que ativa ou não a liberação do esperma armazenado. Se o ovo for fertilizado, ele dará origem a uma operária. Caso contrário, nascerá um zangão. Esse processo ocorre de forma automática e precisa, sem qualquer hesitação. Apesar de seu status como líder, a rainha não governa ativamente a colmeia nem realiza outras funções além da postura de ovos. Sua vida dura, em média, de 3 a 5 anos, mas raramente ultrapassa os 7 anos. Se ela enfraquece ou adoece, as próprias operárias tomam uma decisão drástica: eliminá-la e criar novas rainhas que disputam entre si até que apenas uma sobreviva. A natureza pode ser cruel, mas é incrivelmente eficiente. A jornada das abelhas operárias. Enquanto a rainha segue sua rotina monótona, as operárias vivem uma vida muito mais dinâmica e cheia de mudanças. Desde o nascimento, elas passam por uma jornada de crescimento e responsabilidades. Primeiro, começam como faxineiras, limpando as células da colmeia. Aos poucos, assumem novas tarefas, alimentam larvas, produzem cera para a construção dos favos e, por fim, saem para buscar néctar e pólen. Aos 7 dias, suas glândulas começam a produzir geleia real e elas passam a alimentar as larvas recém-nascidas. Quando chegam ao 12º dia, desenvolvem glândulas serígenas e se tornam construtoras especializadas, moldando a cera para criar os famosos favos hexagonais. Mas por que hexágonos? A resposta está na física. Essa forma permite armazenar a maior quantidade de mel com o menor uso de cera, sem deixar espaços vazios. E falando em mel, ele não é apenas um néctar armazenado. Assim que coletam o néctar das flores, as abelhas operárias o processam em seus corpos, removendo o excesso de água. Esse trabalho de desidratação transforma o néctar em mel, garantindo sua conservação por muito tempo. A colmeia é um verdadeiro sistema autossuficiente, onde cada abelha desempenha um papel fundamental. Da rainha incansável às operárias dedicadas, todas trabalham juntas para garantir a sobrevivência da colônia. Fascinante, não é? Quando a abelha forrageira retorna ao ninho, ela passa o néctar coletado para uma abelha operária. A abelha receptora suga o néctar da boca da forrageira com sua probóscide e o mastiga por um tempo, continuando o processo iniciado pela abelha que trouxe o néctar. Em seguida, a abelha receptora libera periodicamente o néctar na ponta de sua probóscide e o engole de volta. A enzima salivar invertase quebra os açúcares complexos em açúcares simples, glicose e frutose. Esse processo é repetido cerca de 240 vezes com a mesma gota de néctar. O néctar processado é colocado nos favos, mas ainda não é mel. Agora, é necessário remover o excesso de umidade. Isso é feito transferindo o néctar de um favo para outro até que a água evapore a pelo menos 21% do volume. Esse processo leva entre 8 a 10 dias. Durante esse tempo, o mel já se formou, mas ainda está líquido e imaturo. Para acelerar a evaporação da água, as abelhas abanam o néctar com as asas. Centenas de abelhas fazem isso simultaneamente. Então, quando você ouvir o zumbido de uma colmeia, saiba que elas não estão apenas voando, mas trabalhando como ventiladores. Quando o mel atinge a consistência desejada, as células são seladas com cera. Esse selo é como um carimbo de qualidade das próprias abelhas, o que significa que o mel está pronto para ser armazenado sem estragar e sem risco de contaminação. Esse processo transforma o néctar em mel, que pode ser armazenado por anos ou até séculos, permanecendo comestível e delicioso. De maneira geral, as abelhas jovens, com idade entre 15 e 18 dias, que não foram promovidas para a coleta de néctar, continuam a desempenhar outros papéis na colmeia, muitas vezes trocando de funções conforme necessário. Algumas delas servem na guarda da colmeia, protegendo a colônia de predadores, como outras abelhas, vespas e até ursos. A posição de guardiã não é permanente, e a quantidade de abelhas de guarda varia de 10 a 20 abelhas por vez.
A proteção funciona através de um sistema olfativo que permite que as abelhas identifiquem se a abelha é de sua colônia ou não, com base no cheiro único de cada colmeia. Qualquer indivíduo suspeito é minuciosamente cheirado e quase tocado com as antenas. As abelhas de guarda reconhecem as suas pela fragrância e pelos padrões comportamentais. Membros da colmeia geralmente entram de maneira tranquila e confiante, enquanto abelhas ladrãs tentam se infiltrar rapidamente para não serem notadas. No entanto, o passe olfativo pode ser anulado pelas próprias abelhas de guarda. O serviço de fronteira das abelhas também inclui o controle sanitário. Uma abelha infectada pode ser barrada na entrada. O mesmo acontece com abelhas de outras colônias, que são vistas como invasoras. Infelizmente, o roubo no reino das abelhas é bastante comum. A pergunta é: como as abelhas de guarda impedem estranhos de entrar? Elas bloqueiam a passagem com seus corpos? Não, elas possuem um arsenal de medidas de segurança. Se um invasor não sair por conta própria, elas tentam arrancar suas asas, antenas e outras partes do corpo. Quando a abelha forrageira retorna ao ninho, ela passa o néctar coletado para uma abelha operária. A abelha receptora suga o néctar da boca da forrageira com sua probóscide e o mastiga por um tempo, continuando o processo iniciado pela abelha que trouxe o néctar. Em seguida, a abelha receptora libera periodicamente o néctar na ponta de sua probóscide e o engole de volta. A enzima salivar invertase quebra os açúcares complexos em açúcares simples, glicose e frutose. Esse processo é repetido cerca de 240 vezes com a mesma gota de néctar. O néctar processado é colocado nos favos, mas ainda não é mel. Agora, é necessário remover o excesso de umidade. Isso é feito transferindo o néctar de um favo para outro até que a água evapore a pelo menos 21% do volume. Esse processo leva entre 8 a 10 dias. Durante esse tempo, o mel já se formou, mas ainda está líquido e imaturo. Para acelerar a evaporação da água, as abelhas abanam o néctar com as asas. Centenas de abelhas fazem isso simultaneamente. Então, quando você ouvir o zumbido de uma colmeia, saiba que elas não estão apenas voando, mas trabalhando como ventiladores. Quando o mel atinge a consistência desejada, as células são seladas com cera. Esse selo é como um carimbo de qualidade das próprias abelhas, o que significa que o mel está pronto para ser armazenado sem estragar e sem risco de contaminação. Esse processo transforma o néctar em mel, que pode ser armazenado por anos ou até séculos, permanecendo comestível e delicioso. De maneira geral, as abelhas jovens, com idade entre 15 e 18 dias, que não foram promovidas para a coleta de néctar, continuam a desempenhar outros papéis na colmeia, muitas vezes trocando de funções conforme necessário. Algumas delas servem na guarda da colmeia, protegendo a colônia de predadores, como outras abelhas, vespas e até ursos. A posição de guardiã não é permanente, e a quantidade de abelhas de guarda varia de 10 a 20 abelhas por vez. A proteção funciona através de um sistema olfativo que permite que as abelhas identifiquem se a abelha é de sua colônia ou não, com base no cheiro único de cada colmeia. Qualquer indivíduo suspeito é minuciosamente cheirado e quase tocado com as antenas. As abelhas de guarda reconhecem as suas pela fragrância e pelos padrões comportamentais. Membros da colmeia geralmente entram de maneira tranquila e confiante, enquanto abelhas ladrãs tentam se infiltrar rapidamente para não serem notadas. No entanto, o passe olfativo pode ser anulado pelas próprias abelhas de guarda. O serviço de fronteira das abelhas também inclui o controle sanitário. Uma abelha infectada pode ser barrada na entrada. O mesmo acontece com abelhas de outras colônias, que são vistas como invasoras. Infelizmente, o roubo no reino das abelhas é bastante comum. A pergunta é: como as abelhas de guarda impedem estranhos de entrar? Elas bloqueiam a passagem com seus corpos? Não, elas possuem um arsenal de medidas de segurança. Se um invasor não sair por conta própria, elas tentam arrancar suas asas, antenas e outras partes do corpo. Outras abelhas de guarda vêm para ajudar. E no final, o ladrão mutilado é jogado para fora, onde morre. Nesse tipo de situação, elas podem não usar o ferrão, que é reservado para ameaças maiores. Quando há um alarme, o número de abelhas de guarda aumenta rapidamente, e o sinal é disparado pela secreção de um feromônio complexo chamado acetato de isoamil,
que marca o invasor como alvo, custando a vida da abelha que o atacou. Em casos de ameaça séria, toda a colônia entra em alerta e todas as abelhas operárias se tornam guardas, sacrificando suas vidas para proteger a colmeia. Na hora de um ataque, as abelhas se posicionam ao redor da entrada e, ao levantar o abdômen, expõem o ferrão, liberando o feromônio de alarme e chamando outras abelhas para defender a colônia. Essas incríveis criaturas sociais possuem um mecanismo único para conceder cidadania a abelhas perdidas. Se uma abelha estiver longe de sua colmeia e não puder voltar, ela pode ser aceita. Mas, para isso, deve trazer néctar ou pólen. Caso contrário, terá que passar por um processo humilhante de inspeção antes de ser aceita. Os apicultores atentos já observaram isso mais de uma vez. Primeiro, a pobre abelha estende sua língua com comida, como se estivesse oferecendo um suborno ao guarda. O guarda, então, ignora a oferta de forma demonstrativa. Em vez disso, sobe nas costas da abelha e toca suavemente suas asas com as mandíbulas. A abelha imigrante, submissa, se curva, enquanto outros guardas se juntam à inspeção sem que a abelha reaja. Logo, o cheiro da cutícula do guarda passa para a imigrante, permitindo sua entrada. Essa é, basicamente, a permissão de residência da abelha. Se a abelha chega de mãos vazias, suas chances de sobrevivência são pequenas. Pode ganhar um passaporte ou ser morta ali mesmo. As abelhas não respeitam parasitas e, como todo animal coletivo, não tem muita paciência com membros que não contribuem. Por isso, a abelha que chega sem néctar muitas vezes demora perto da entrada, esperando sua sorte. A maioria dessas abelhas perdidas acaba morrendo, mas algumas conseguem entrar, especialmente quando os guardas trocam de turno. Quando a abelha está madura e preparada, ela começa sua missão mais importante: coletar néctar e pólen. A primeira coisa que as abelhas fazem ao voar de flor em flor é beber néctar. Elas precisam dele como combustível para o voo e também para a produção de mel. Uma abelha pode detectar o cheiro de uma flor rica em néctar a mais de 5 quilômetros de distância. Lembre-se, elas têm um olfato muito mais apurado que o de um cachorro. Como elas bebem? Com a língua, que fica escondida na probóscide. Elas lambaricam o néctar como um cachorro, mas também podem succioná-lo, o que lhes dá duas formas de extrair néctar. A abelha pode lidar facilmente com néctar viscoso ou líquido. Isso as torna adaptadas para usar quase qualquer flor, ao contrário de outras espécies que só coletam de algumas plantas específicas. Além do néctar, as abelhas coletam o pólen das flores como fonte de proteína. Como as proteínas fazem para o corpo delas o que fazem para os humanos, elas são essenciais para a construção corporal. Mas como elas conseguem coletar o pólen dado seu tamanho tão pequeno e quebradiço? Aqui entra mais uma façanha de engenharia. Enquanto voam de flor em flor, as abelhas coletam o pólen usando eletricidade estática. Isso mesmo, eletricidade. O corpo da abelha é coberto de pelos, e à medida que ela voa, esses pelos acumulam eletricidade estática, que atrai o pólen, um fenômeno físico similar ao que faz o seu cabelo grudar no rosto ao tirar um suéter. Para garantir o transporte seguro do pólen de volta à colmeia, a abelha imediatamente o escova, com escovas especiais nas pernas. Enquanto ainda está na flor ou no ar, ela forma pequenos montes e coloca-os nas estruturas em forma de cestas nas pernas traseiras. Assim, a abelha cria uma carga de pólen, que é formada por pólen seco misturado com uma secreção de suas glândulas salivares. Ela faz dezenas ou até centenas de voos diários, visitando entre 5 e 7 flores por dia. Um trabalho árduo e exaustivo. As abelhas sempre encontram o caminho de volta para a colmeia, mesmo que voem muito longe em busca de néctar e pólen. Elas se orientam pelo sol, mesmo que ele esteja escondido atrás das nuvens. Além disso, as abelhas podem perceber a luz polarizada e se guiar pelo cheiro, até mesmo usando características do terreno como estradas e rios. Em outras palavras, uma abelha possui um mapa mental da área em sua cabeça. Quando a abelha retorna, ela distribui o néctar para as abelhas mais novas na colmeia, e você já sabe o que acontece a seguir. Mas tem mais. Se uma abelha encontrar um local novo com flores de néctar, ela vai compartilhar essa informação com as outras para que saibam para onde voar. Mas como elas fazem isso? Elas realmente têm uma linguagem própria.
Elas comunicam a direção e a distância até as flores, através de uma dança conhecida como dança do bambolê. A dança do bambolê envolve movimentos específicos. A abelha se move em linha reta, balançando vigorosamente o abdômen de um lado para o outro. Em seguida, ela faz um semicírculo e volta ao ponto inicial, repetindo o processo várias vezes, criando um padrão em forma de 8. A direção da dança indica a direção das flores, e a duração dos movimentos corresponde à distância. Surpreendentemente, um segundo de dança equivale a aproximadamente 1 quilômetro. A vida de uma abelha operária é de trabalho árduo, dedicado à colmeia. Embora possa viver vários anos, ela vive apenas de 30 a 40 dias durante a temporada, pois trabalha até a exaustão. Quando sente que a morte está próxima, ela voa para longe da colmeia para não incomodar suas irmãs. Ela morre livre, no ar. Agora, sobre os zangões, eles nascem de ovos não fertilizados, ou seja, não têm pai, apenas mãe. Embora não pareçam com a rainha, são geneticamente idênticos a ela. O segredo disso está na dieta. Os zangões levam cerca de 40 dias para se desenvolverem, e só depois de 24 dias nascem, e em 14 a 16 dias estão prontos para acasalar com a rainha. No entanto, poucos zangões têm essa oportunidade. Então, o que eles fazem durante o verão? Talvez ajudem as abelhas operárias, mas no final seus destinos são ainda mais trágicos. A vida de um zangão pode parecer uma piada cruel da evolução. Enquanto as abelhas operárias trabalham arduamente, o zangão vive uma vida de luxo. Come mais do que 3 abelhas operárias, voa por prazer, toma sol e não faz quase nada para contribuir com a colmeia. Ele pode até ser aceito em outras colônias sem questionamentos, enquanto as abelhas operárias enfrentam dificuldades para se infiltrar. Mas apesar dessa vida parasitária, o zangão tem um propósito importante. Ele produz esperma para fertilizar a rainha no futuro, um processo muito custoso em energia. Para isso, precisa ser fisicamente apto, pois o acasalamento ocorre em grandes altitudes e altas velocidades. Apenas os zangões mais rápidos e fortes conseguem alcançar a rainha. Porém, quando o verão acaba e o néctar escasseia, os zangões se tornam um fardo para a colmeia. As abelhas operárias os empurram para fora, utilizando feromônios para imobilizá-los parcialmente. Com força impressionante, elas podem levantar até 40 vezes seu peso e arrastá-los para fora, onde muitas vezes morrem. O que é ainda mais impressionante é a mente da colmeia, que reflete uma inteligência coletiva. As abelhas se comportam de maneira coordenada e racional, como um único organismo. Durante o inverno, as abelhas se amontoam para se aquecer e sobreviver com o mel armazenado. Algumas colmeias sobrevivem bem, enquanto outras, mais fracas, podem até morrer. Mesmo assim, a população se recupera rapidamente na primavera. Cada colmeia tem suas peculiaridades, com suas próprias características e personalidade. Isso demonstra que a vida das abelhas vai muito além da simples biologia. Elas funcionam como uma entidade com uma inteligência coletiva que pode, até certo ponto, ser planejada. A inteligência coletiva da colmeia decide substituir a rainha, manter alguns zangões para o inverno e até criar uma nova colônia. Esse processo é conhecido como enxameação e é um fenômeno natural impressionante. As abelhas saem da colmeia em grande número e se agrupam em uma árvore ou arbusto próximo. Após algumas horas, a colônia segue em uma direção desconhecida, iniciando um processo fascinante de tomada de decisão. Quando as abelhas percebem que a colmeia ficou superlotada, começam a criar células de rainha para dar origem a novas líderes. Após o nascimento das novas rainhas, a velha rainha sai com parte da colônia, que a segue pela fragrância. A colônia se agrupa temporariamente e, durante esse período, as abelhas batedoras saem à procura de um local adequado para a nova colônia, avaliando fatores como espaço e segurança. O mais interessante é como as abelhas chegam a um consenso sobre o novo local. Através da dança, elas compartilham informações sobre os melhores lugares, até que todas concordem sobre a direção a seguir. Esse comportamento revela uma sociedade democrática e coordenada, algo surpreendente para criaturas tão pequenas. Porém, ainda há mistérios não resolvidos, como o fenômeno do colapso da colônia,
onde as abelhas deixam a colmeia sem explicação aparente. Embora a ciência já tenha escrito muito sobre as abelhas, ainda estamos longe de entender completamente esse mundo fascinante. As abelhas não nos percebem como mestres, mas como uma presença efêmera. Elas estão conosco há 100 milhões de anos, muito antes da humanidade. Para elas, somos apenas uma pequena parte da história natural. As abelhas não são apenas insetos que produzem mel. Elas formam uma sociedade complexa, com inteligência e organização impressionantes. Se continuarmos a protegê-las, talvez um dia possamos entender ainda mais sobre esse mundo extraordinário que permanece silencioso e vital ao nosso redor.